Shalom, queridos. Estamos em Romanos, nosso devocional dessa manhã. Romanos, capítulo 6. Se você está chegando agora por aqui, você pode compartilhar com alguém, que você sempre compartilha. Não esquece de dar o like também nessa live aqui, nesse estudo pela manhã. Romanos tem sido um tempo de estudo de uma carta muito importante e que tem aberto os nossos olhos para entender a graça e a lei como ferramentas da manifestação de Yeshua em nós. Deixa eu orar contigo e vamos começar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo que vamos nos debruçar na Tua Palavra. Somos gratos pela Tua Palavra que fala ao nosso coração, pois ela é espírito e vida, e que nessa manhã ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Oramos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos lá então, Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha as perguntas dele, né? Quando ele está falando de pecado, ele está falando do corpo do pecado, né? E sobre a lei, mas nós já morremos em Cristo. Então, por isso que as pessoas não conseguem observar os detalhes nesse texto de Romanos e não conseguem interpretar de forma correta o que o apóstolo está falando. Ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, olha o termo que Paulo está usando aqui. Você morreu no batismo, foi sepultado, mostrando o símbolo daquilo que aconteceu, e ressuscitado com ele para viver em novidade de vida. Então não tem mais o pecado para poder superabundar o pecado em você, aliás, crescer o pecado para que a graça superabunde. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O velho homem foi crucificado, foi morto, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então, olha as significações aqui dentro desse texto. Tu já percebeu que fica essa coisa assim, mas a lei opera o pecado porque não sei o que lá. Olha, o detalhe é o seguinte, a lei apontava para Cristo como o justificador. Você não podia fazer sozinho, a não ser que você morresse. Quer viver na lei, é preciso morrer. Tá? Vai ter que ter sangue. E daí a gente diz assim, Jesus morreu por nós, né? Deus enviou seu filho para morrer por nós. Ele é o substituto, certo? Maravilha, ele resolveu tudo. Sim. E agora o que você faz? Desfruto da graça. Ele fez tudo para mim. Negativo. Você se identifica com Cristo.
vai ter que morrer também. Para que a graça viva em você, tem que morrer. E para morrer, como é que você morre? Sendo um sacrifício. Cumprindo a lei em você também. Espera aí, estou confuso. Não, não tem confusão, é bem simples. Porque a lei vai fazer para você o quê? Vai precisar morrer. Jesus já morreu por você, mas você tem que morrer com ele. Para identificação. Agora aprenda algo que é uma coisa que os grandes difusores da hipergraça aí, né? Não falam. Ah, eu estou na graça, agora é pela graça. É mesmo? E aquela parte que Paulo fala, já estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E agora a vida que agora vivo na carne, vivo-a no Filho de Deus. Se alguém está em Cristo, que você não entendeu nada de Bíblia até hoje. A lei mata e o Espírito vivifica. A letra mata, é o que eu mais ouço. A letra mata, mas o Espírito vivifica o cabeção. Abre essa mente, meu irmão. A letra precisa matar. Porque se tu não morrer com Cristo, tu não ressuscita com Ele. E o que Jesus diz para Nicodemos? É necessário nascer de novo. Quem morreu com a lei e o pecado? O velho homem. Quem nasce de novo? O novo homem, segundo Yeshua. Meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso. Isso é o Evangelho. Se tu nunca pensou nisso, tu nunca entendeu o Evangelho. Então o Evangelho vai apresentar uma lei que vai matar. Sim. Vai mostrar para você que você precisa de um Cristo. Sim. Porque se não tivesse Cristo, você morria e ficava morto. Mas agora, porque eu falo isso para você, o grande poder de Yeshua não é a sua morte. A morte é a substituição. Nós também vamos ter que morrer. O poder de Yeshua é a ressurreição. Ele opera no espírito de ressurreição. O mesmo espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos ressuscitará vossos corpos mortais. Estamos em Romanos 6. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Você caiu na terra ou não? Eu acho que sim. Eu também. Nós somos o grão de trigo que viemos para essa terra. Jesus falava a respeito de si mesmo, mas todos que estão em Cristo estão nele. Então nós somos um trigo nessa terra que veio para cá para morrer. Morrer só a morte física? Não. Para morrer para nós mesmos e deixar que a vida de Cristo viva em nós, ou melhor, nós vivamos nele e ele em nós. Meu Deus, é muito forte, muito poderoso. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto ter morrido, eu já tinha lido essa parte, estou só repetindo, tá, queridos? Pois quanto ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Finalmente entendeu Romanos 6, né? Isso não acabou ainda. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Agora sim, não reine o pecado nos vossos corpos mortais para obedecer os desejos que ele te faz ter. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Porque aqui tem uma decisão, agora não reine sobre você o pecado, para satisfazer os seus desejos. Nem apresente os vossos corpos para o pecado. Prostituição, toda aquela lista de coisas. Pornografia, masturbação, adultério, fornicação. Não apresente para isso. Porque se tu apresentar esse teu corpo para isso, lembra que teu corpo é um sacrifício.
Ou ele é um sacrifício para Deus, ou ele é um sacrifício para Satanás. Ou você acha que ele não está louquinho para que você se sacrifique para ele. Agora faz o sentido a questão de Romanos 12. É que o problema é que o pessoal é muito grego. Eles acreditam que Jesus era um semideus na Terra e que agora tem um semideus. Estou na graça. A graça me protege. A graça me não sei o que lá. Eu não estou criticando a graça, estou criticando as pessoas que não entendem nada e falam que não sabem. Eles pensam que são um semideus na Terra, porque foram alcançados pela graça. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Meu Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora esse versículo tem sentido, meu Deus. Senão só fala bobagem citando ele. Ó, não apresente o teu corpo como pecado, como instrumento do pecado, mas de justiça, porque você já morreu. Porque se você... Porque o pecado não terá domínio mais sobre você. Porque não está debaixo da lei. Tá, mas eu não entendi. Qual é o salário do pecado? A morte. E a lei dizia o quê? Para você ser justificado, você tem que morrer. Só que a lei não promete ressurreição. Promete morte, por causa da iniquidade, trazendo justiça para Deus. Cada vez que alguém pecava e era morto, justiça era feita. Com o sangue. O que ele está dizendo? Tu não está mais debaixo da lei. Você não vai ficar mais morto, sabe por quê? Porque o Mashiach veio, morreu por você. Onde está a morte? A tua vitória. Ele desceu lá e tomou as chaves da morte e do inferno. Porque foi o justo pelo injusto. A morte não pôde reter. A lei levava você, ela é santa, justa e boa. Ela levava você. Eu estou no versículo 14. Para a justiça de Deus. E a justiça de Deus é o derramamento do sangue. Porque o salário do pecado é a morte. A lei apontava o pecado que você tinha. Sem lei não há noção de pecado. Com a lei você sabe que está pecando. Então a lei vai dizer para você, vai ter que morrer. Pensa num lugar que tenha pena de morte. Fez o que é errado? Foi julgado? Houve justiça. O que vai acontecer? Pena de morte para você. O que mudou? Jesus veio, não pecou, se ofereceu em morte por você. Foi e desceu ao inferno. Mas quando chegou lá, o inferno, a morte, todo mundo, o que está fazendo aqui? A morte não pôde reter, porque não havia pecado. E aí, o que ele faz? Ele vence a morte e toma as chaves dela. Porque o pecado não mais terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que está querendo dizer? Não tem nada a ver com essa graça ridícula que te apresentaram. Está dizendo o seguinte, ó, fica tranquilo. A lei que apresenta o pecado e fazia você morrer, e era justa, santa e boa, agora não vai ser mais tua condenação, porque você não está mais sob o domínio do pecado, porque Yeshua HaMashiach viveu sem pecado, morreu por você, é o substituto, ele justificou, você está nele.
Agora você está debaixo da graça. O que é a graça? A graça é Jesus ter feito tudo por você. E você poder agora viver com ele, morrendo para o seu corpo e sendo ressurreto para a vida nele. Por que pecaremos? Por quê? Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Olha aqui, é outra visão que o pessoal tem e ele destrói aqui, ó, nesse verso 15. Então, porque se nós não estamos debaixo da lei, nós podemos pecar? Porque não tem mais lei para nós. Eu não estou mais debaixo da lei. Daí ele explica, não é isso que eu estou falando, estou dizendo assim, pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele que obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então, para quem que tu vai se apresentar, então? Para o pecado de novo? Depois de tudo que Yeshua fez por você? Ou você vai se apresentar para ele, para obedecer a ele, porque ele morreu por você? Agora você morre essa vida aqui num aspecto não físico, mas morre para as tuas vontades, sacrificando teu corpo como um sacrifício vivo para obedecer a ele? Ou tu vai se entregar ao pecado de novo para voltar a ter a vida que você tinha antes de ele chegar? Qual é a tua escolha? Porque a quem você se entrega e obedece, você se torna escravo. Mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Meu Deus! Lembra que vocês apresentaram o corpo de vocês para a imundícia e para a maldade? Agora que Yeshua entrou e você entendeu pela fé quem ele é, apresente o seu corpo para a justiça, para a santificação. Então não tem mágica aqui, queridos, tem decisões. O crente ele tem aquela ideia assim, um dia eu vou ser santo, um dia eu sei porque eu tive essa ideia. Eu fui crente também. Eu vi alguém dizer assim, meu Deus, um dia vai cair assim, o Espírito Santo vai vir sobre mim, bum! E aí eu vou me transformar. Labaredas de fogo sairão da minha mão. E agora eu vou ser santo. O meu problema era com a pornografia, né? Eu vou ver mulheres nuas e não sentirei mais nada. Porque eu agora tenho o poder do Espírito na minha vida. Oh! Ai, meu Deus, a maioria dos crentes são assim. Sabe o que eu aprendi? As mulheres nuas continuam por aí nas pornografias toda hora aqui, só nesses negócios aqui. Antes, como eu oferecia os meus olhos para ver coisas assim, porque eu entendi o que Jesus fez e o preço que ele pagou, eu digo assim, Senhor, me perdoa. Agora eu entendi. A primeira coisa foi difícil, queridos, no início. A primeira coisa, eu parei de olhar e eu senti a tentação. Eu olhava, não podia, eu fiquei um tempo sem computador e um tempo sem... Na verdade, nessa época o celular não tinha nem acesso a pornografia pelo celular, porque isso aí faz tempo. Não tinha nem fotografia no celular nessa época. Então, assim... E eu ficava, mas eu tinha que fugir da tela do computador. Porque eu era do tempo ainda da pornografia de revista. Né? Ou de filme, de VHS. Que se pegava escondido para assistir. E daí eu comecei a fugir dessas coisas, Queridos. Aí eu descobri a oração em línguas. Eu vou dizer para você, é pela fé, queridos.
é pela fé, é por compreensão, é palavra, é palavra. Até que chega um momento em que você olha aquilo e você se envergonha. Se uma mulher chegar sensual vindo na minha direção, meu espírito já grita, pombagira. E eu já vejo, queridos, é sério isso que eu estou falando com vocês. Eu já vejo um demônio vindo na minha direção. Eu já começo a orar em línguas. Não para não cair em tentação, mas para repreender e libertar uma pessoa. Mas não vou libertar, não, também chegar assim, vem cá, deixa eu te libertar, pombagirinha. Eu sou doido? Porque primeiro tem que saber qual é que é o histórico. Mas uma coisa eu sei, que Satanás perdeu. Quando ele vem para me tentar com alguma coisa, eu entendi o versículo que diz que ele manda, que o Senhor manda um escape. Não vem tentação alguma sobre vós, senão humana. Mas fiel é Deus, que junto com a tentação lhe dará o escape. Sabe o que eu imaginava? Um buraco numa cerca, né? Aí tá vendo tentação, meu Deus, foge pelo buraco na cerca, sai correndo. Não. O escape que Deus te dá não é uma fuga, é um ataque. Quando vier a tentação, seja na área que for, eu falando nessa área da sensualidade e da pornografia. Sabe o que eu vejo assim? Ah, lá vem. Como diz o nosso evangelista Robson, lá vem o encardido. Lá vem ele de novo. Ele não é criativo, ele sempre vai usar os mesmos ataques. Ele é astuto. Mas sempre a mesma coisa. Aí eu olho assim, lá vem ele. Sabe qual é o escape? Cada vez que ele vem tentar me tentar, ele fortalece o meu espírito. Porque eu descobri que as línguas são conexão com Deus. Então, na hora que alguma coisa me tenta, eu já acendo aquela luz vermelha dizendo assim, ó, é tentação. E eu começo a fortalecer meu espírito orando em línguas. E assim. Ai. Então, queridos, não vai vir, tu não vai ser transformado num outro ser. Você vai ter uma decisão, porque o Espírito habita em você e que clama, Abba, Pai. Então você vai ter a oportunidade de apresentar os seus corpos para a imundície ou para a justiça e santificação. Todos os dias. Não pensa a longo prazo, não. Pensa no dia que se chama hoje. Porque quando erais sérios do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Olha só, porque quando erais sérios do pecado, estavais livres da justiça, ou seja, não tinha justiça nenhuma na tua vida. Só morte. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Se tu sente vergonha agora do que tu fazia antes, que fruto tinha isso? Porque o fim delas é a morte, iam te levar para a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ah, queridos, aí eu quase que eu digo, agora sim eu sou crente, não, agora eu sou santo. Agora sim. Eu sabia que Romanos ia mexer com o teu coração, ia mexer com as tuas emoções, ia mexer com o teu entendimento. Estamos no capítulo 6. Esse Romanos tem vontade de correr, mas ele é tão poderoso que eu vou ler devagarinho, versículo por versículo, para abençoar a sua vida. Virou uma chave, não virou?
Eu acredito que tenha virado uma chave aí na tua mentalidade, uma compreensão que até agora você não tinha entendido. Então, eu quero dizer para você, não espere Deus fazer algo que Ele já fez. Vou repetir. Não espere Deus fazer algo que Ele já fez. Não espere Jesus fazer o que Ele já fez por você. Agora é a tua vez. É a sua vez. Olhe e veja as coisas. Depois que eu comecei a entender isso e saber que cada figura pornográfica tem um demônio por trás e que cada vez que... Queridos, aqui, ó, tem que ser papo reto. Eu sou liberto, estou trabalhando com libertação. Não podemos ficar fazendo ser mimizento, tá? E que cada masturbação que alguém faz na frente de uma imagem pornográfica, você está regando com sêmen uma adoração e que demônios vêm captar isso. Queridos, isso é terrível. Então já chorei, já me arrependi. E de vez em quando eu ainda chego assim, Senhor, como que eu fui fazer isso por tanto tempo? Talvez você não saiba o meu testemunho, mas eu me lembro que quando comecei isso na adolescência, eu fui procurar uma psicóloga cristã e ela disse, aproveita. É a tua fase de descoberta. Dizer isso para um adolescente, querida. Não faça isso. Ai, é o instrumento de Satanás. Você está se descobrindo. Dizer para um adolescente que estava preocupado, não estava se sentindo bem, que estava com problema de olhar pornografia e de masturbação, e a psicóloga chegar e dizer para ti, não, isso é totalmente normal, tu está se descobrindo, tu tem que aproveitar, é nessa forma que tu vai descobrir sua sexualidade, é nesse período que o menino descobre como é que ele vai gostar do sexo, como é que eu não sei mais o que lá. Só Jesus. Aí era tudo que um adolescente precisa ouvir para ficar escravo e entrar num cativeiro. Mas graças a Deus, pelo seu amor inefável, por Jesus Cristo, que nos traz libertação. Por que eu falo de libertação? Não porque eu quero. Eu gosto de outros assuntos, tá, queridos? Como assim, pastor? Sinceramente, eu gosto de falar de outras coisas. Eu gosto de falar de política, eu gosto de falar de governo, eu gosto de falar de educação, eu gosto de falar de escatologia e finanças. E libertação. Não gosto. Mas eu não estou aqui para fazer o que eu gosto. Eu estou aqui para fazer aquilo que Deus mandou fazer. Só que daí eu descobri, dentro de todo esse tempo, que a libertação vai tocar na educação, vai tocar nas finanças. E aí minha mente se abriu. Porque eu pensava na perspectiva greco-romana. Agora, quando eu entendi que não é uma mentalidade dualista, queridos, tudo se expandiu. Meu desejo é que você viva essas coisas. E a libertação que eu falo, o meu poder profético, quando eu estava escutando uma das profecias que eu recebi, eu tenho uma anotada escrita e outra que eu tenho em áudio gravado. E daí falava do meu dom profético muito forte. E eu ficava pensando, meu Deus, quando vai acontecer? Quando vai abrir minha visão, que eu vou começar a ver a pessoa chegando e organizando? Aí eu descobri, né, com as nossas experiências, que o meu profético é esse aqui. Ó. É por aqui que eu profetizo na tua vida. E não estou me diminuindo quem profetiza vendo, enxergando. Gostaria, acho que até bem legal. Gostaria. Mas o detalhe é assim, tem gente que vê o mundo espiritual, mas não vê o que eu vejo na Torá. E para que eu vou ficar brigando, tentando ver o que ele vê, que eu não enxergo, e tentando fazer ele enxergar o que eu enxergo aqui? Descobri, então, que isso é corpo de Cristo. A gente se complementa. É bom ter um amigo profeta que vê lá no mundo espiritual, que enxerga tudo as coisas. E eu continuo enxergando aonde Deus quer que eu veja. Sem crise, sem competição, cheio de amor, cheio de alegria,
por saber que estamos cumprindo o propósito que Deus tem nos chamado para ser. O meu propósito não é imitar o ministério de ninguém. Meu propósito é fazer aquilo que eu sei que, nesse momento, até o momento, Deus não encontrei ninguém que faça o que eu faço. E naquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou ser o melhor. Para a glória minha? Não, para a glória de Deus. Porque o tesouro que Ele entregou nas minhas mãos é preciosíssimo. E não vou jogar pérolas aos porcos. Obrigado por você estar junto aqui, queridos. Que Deus abençoe sua vida, que essa palavra edifique e cumpra o propósito no teu coração. Um beijo no teu coração